Hare Krishna. Então nós estamos dando continuidade ao estudo do Guia Completo da Bhagavad Gita, com tradução literal, feita pelo mestre espiritual Hridayananda Das Goswami Acharya Deva. E a gente está agora na parte 11, estudando o tema de Bhakti Yoga, que é a Yoga da devoção, que claro é um grande tema da Bhagavad Gita. E agora a gente está na subseção Como Alcançar Krishna. Naturalmente, enaltecemos aquilo que é deveras magnífico em beleza, poder, bondade e sabedoria. Por isso, em todo o mundo, as pessoas louvam a Deus em canções, danças e orações, e também encontramos esse processo atemporal em Bhakti Yoga. Assim, Arjuna diz que ao ouvir as glórias do Senhor, o mundo se regozija e abraça seu Criador, e que isso é feito corretamente. 11:36. Almas grandiosas, fixas em votos devocionais, estão sempre louvando a Deus e curvando-se perante Ele com devoção. 9:14. Elas habitam em Krishna. 12:8. E desse modo não tem nenhum sentido profundo de um lar material neste mundo. 12:19. Então é interessante esse último ponto que Arjuna faz, que na medida que você vai aprofundando a sua espiritualidade, a sua devoção, a sua ligação, na medida que você vai se transferindo para a realidade transcendental pela espiritualidade, naturalmente você vai ficando menos apegado a este mundo. É por isso que Jesus falava, né? É daqui, mas não estou aqui, mas não sou daqui. Então você fica aqui, você está aqui, mas você não é daqui. Você sente cada vez mais você pertence realmente em outra esfera, que no caso já com Bhakti Yoga ativado, você já entende que você pertence mesmo no reino de Deus, ao lado de Deus, e você já sente que aqui você tem que cumprir seu dever, fazer seu papel, mas é passageiro. Né? Dá-se o exemplo do turista. Então, quando você está viajando para um outro país, você se comporta bem, claro, você tenta cumprir as leis locais e tudo, mas você não está tão ligado assim na história do país. Você é um passageiro, você está de passagem lá, você está lá. Então, você faz tudo certinho, mas você não sente assim nenhum grande enraizamento ou apego ao local. Né? Então, é assim. Ao oferecer uma folha, flor, fruta ou água para Krishna, as pessoas devotadas deveras oferecem seu próprio eu a Krishna, pois seus corações vão junto com suas oferendas. 9:26. Então esse é um verso muito bonito, muito importante, o verso 26 do capítulo 9. Que Krishna fala como é fácil você se conectar a Ele, como é fácil você se conectar a Deus. Ele fala, basta você oferecer as coisas mais simples que tem, folha, flor, fruta ou água, ou seja, não pode ser mais fácil, né? As coisas absolutamente acessíveis, quem não pode, né? Assim, não tem jeito, água, coisa mais fácil do mundo. E isso para a gente já parece impressionante, assim, já parece um ato de bastante compaixão e abertura de Krishna, de Deus. Mas se você entender isso no contexto da cultura védica, é muito mais impressionante ainda. Porque nessa época, lembra que a Bhagavad Gita, Krishna está falando para Arjuna não dar bola, não continuar com o processo de adoração aos deuses da natureza. Porque na cultura védica, como as culturas antigas, né, da Grécia, da Roma, etc., do norte da Europa, da África, enfim, tinha-se o processo de adoração ao Deus do Sol, ao Deus da Lua, o oceano, os rios, etc. Então isso era a cultura popular, essa era a religião popular, estava todo mundo fazendo isso. Quando Krishna vem 5.000 anos atrás, todo mundo está fazendo isso. E ele fala sobre esse processo e compara isso com verdadeira espiritualidade, dizendo, olha, isso aqui é outra coisa, yoga é outra coisa. Mas no processo de adoração aos deuses da natureza,
era extremamente complicado. Se você for ler em outros textos, não a Bhagavad Gita que não fala sobre isso, mas em outros textos você consegue ver que na verdade tinha chamado assim, os sacrifícios, os yagyas, que você tinha que fazer para os semideuses, podia ser extremamente complicado. Assim, níveis assim, de você ter que preparar o terreno com um arado feito de ouro, na época certa, astronomicamente e tal coisa, dar detalhes que você oferecia, né? Essas cerimônias sempre tinham um fogo sacrificial e nesse fogo era oferecido ghee, o óleo da manteiga. Mas aí especificava, não, mas nesse aqui o ghee tem que ser de uma vaca de pelo vermelho que teve essa dieta, entendeu? Era desse nível de complicação. Você tem que achar a vaca certa, não sei o que certo, toda essa complicação. Isso para adorar os semideuses. E aí esse verso, então, é chocante. E Krishna fala, não, comigo, flor, fruta, pega uma florzinha aí, uma água aí, oferece para mim. Mas tem um porém. Tem que fazer com amor. Tem que fazer com amor. É por isso que fala, meu coração vai junto. Então o que ele pede é o amor, que é muito melhor que qualquer combinação de ouro, não sei o que. Então ele fala assim. Então é bem significativo esse verso 9:26, é muito importante, é um dos mais importantes da Bhagavad Gita. Como explicado anteriormente, as palavras bhakti, devoção, e bhakta, devoto, originam-se do verbo sânscrito bhaj, servir, honrar, reverenciar, amar, adorar. A Gita muitas vezes usa esse verbo para descrever os devotos do Senhor. Nos exemplos a seguir, a palavra adorar sempre se traduz a partir do verbo sânscrito bhaj, de bhakti. Aquele que adora Krishna situado em todos os seres é um verdadeiro yogi que reside em Krishna, 6.31. O yogi mais elevado adora Krishna com fé, 6.47. Até mesmo aqueles que adoram Krishna com motivos materialistas estão fazendo bem. 7.16. Isso é interessante também, vale dar uma parada. Krishna dá essa abertura no capítulo 7, ele fala daquelas pessoas que ativam devoção, que ativam sua espiritualidade, mas de olho em ganho material. Então ele menciona essa categoria, assim, eu estou com uma doença muito ruim e tal, então eu vou orar a Deus, eu vou me tornar devoto para que Ele possa me curar. Não, eu estou numa situação econômica muito difícil, uma dificuldade financeira terrível, escassez, né, fome, aluguel. Então eu vou adorar a Deus para Ele me ajudar com recursos econômicos. Então Krishna fala, isso aí faz parte e tudo bem. E tudo bem, viu? É uma grande alma. Se você está fazendo isso, não é o máximo, ele fala. Não é o... Depois ele fala, olha, o bom mesmo é aquele que me procura só por realmente querer me conhecer. E depois me servir. Mas mesmo esse é muito bom. Então a gente nunca deve menosprezar grupos religiosos que estão, né, ativamente fazendo a coisa de pedir dinheiro, pedir socorro, pedir ajuda, pedir saúde. Não, porque isso aí Krishna já abriu, que está legal, está tudo bem, é um processo. Depois era bom evoluir para um amor puro, desinteressado, que a gente usa essa palavra, né? Sem interesses pessoais, que aí é um nível de devoção superior. Mas esse nível também é muito elevado. Aqueles que estão livres de dualidade adoram Krishna com votos sólidos, 7.28. Almas grandiosas adoram Krishna cientes de que Ele é a origem eterna de todos os seres, 9.13. Krishna habita naqueles que o adoram com devoção, 9.29. Tendo vindo a um mundo temporário e infeliz, adora o Senhor, 9.33. Por constatar que Krishna é fonte de tudo, os sábios o adoram, 10.8. Krishna ilumina o caminho da liberação
para aqueles que o adoram com amor. 10:10. Aquele que conhece Krishna como a pessoa última, conhece tudo e o adora com todo o seu ser. 15:19. Então essa é uma lista de versos usando a palavra bhaja, usando uma palavra derivada da raiz bhaja, de bhakti, para mostrar que, o guia tem essa natureza de mostrando, dissecando cada tipo de palavra, raiz, e como ela vai aparecendo ao longo da própria Bhagavad Gita. Como o mestre espiritual gosta de explicar, ele fez esse guia de estudo com a missão de fazer a Gita explicar a Gita. A própria Gita explicar a Gita. Então aqui foi uma lista de versos com essa palavra de bhakti, de devoção, de adoração, mostrando como é presente, como é enfatizado ao longo do texto essa palavra. Este último verso demanda atenção especial. Eu vou repetir o último verso. Aquele que conhece Krishna como a pessoa última, conhece tudo e o adora com todo o seu ser. 15:19. Verdadeira Bhakti significa oferecer tudo o que fazemos a Krishna. 9:27. Esse é outro verso extremamente importante. 9:27. Tudo que você fizer, ó Arjuna, faça isso como uma oferenda a mim. Esse é o espírito último de yoga, de você fazer da sua vida um ato de amor, de oferenda a Deus. Esse é o nível máximo de yoga. Para adorá-lo com todo o nosso ser. 15:19. Isso requer prática espiritual séria. Assim, um devoto deveria ocupar-se em Bhakti Yoga sem desvio. 13:11 e 14:26. Pois se alcança a suprema pessoa divina por meio de Bhakti, devoção, mas também pela força da prática espiritual, Yoga. 8:11. O devoto querido a Krishna é sempre um yogi, um praticante espiritualista sério. 12:14. Então esse é um ponto importante, A gente está no outro curso estudando a Uddhava Gita, e na Uddhava Gita, Krishna, nas aulas recentes, acabou de enfatizar esse ponto. Que Bhakti, apesar de ser o mais elevado, supremo objetivo, ainda assim é necessário você fazer o complemento das práticas espirituais para você conseguir sustentar e viver verdadeira devoção. É bem importante isso. A gente tem, às vezes, a tendência, a preguiça mental nos leva a... Você recebe um monte de instrução, já fez isso? Você recebe um monte de instrução e você meio que pega uma? Eu sou terrível. Quando passa em endereço, está dirigindo. Baixa a janela. Vem cá, moço, como é que faz para chegar lá? Piri, 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 piri. Eu só pego o primeiro piri. Vai lá para a esquerda, vira para a esquerda. O resto meu cérebro joga fora. Eu só pego a primeira esquerda e a direita. Pronto, o resto eu já perdi. Então, a gente tem essa tendência na vida. As pessoas, tem tudo isso aqui que você tem que fazer. Aí você, vou fazer isso aqui. Até inconscientemente você meio que apaga as outras coisas, elas somem da sua mente, desaparecem, você não consegue reter. Então muitas vezes a gente vê isso muito no mundo inteiro, não é só no nosso, mas grupo em grupo, todos os grupos. Muitas instruções e as pessoas, mas Bhakti não é o mais importante, então eu vou fazer só Bhakti. Não, mas peraí, você vai ter que trabalhar o seu eu, vai ter que trabalhar suas emoções, seu comportamento, a sua dieta. Você vai ter que ser bacana, simpático, calmo. Tem um monte de outra coisa que você vai ter que fazer, mas como não foi enfatizado como mais importante, então deixa pra lá. E aí não dá certo, aí fica uma devoção meio externa, meio de show. Porque você não tem o sustento do verdadeiro avanço espiritual para te manter naquele nível de consciência de Bhakti, que é um processo mais elevado e, portanto, mais difícil. Se você ainda tem traumas emocionais, se você ainda tem, dificuldade de se comportar de forma decente, não vai sustentar seu Bhakti. Seu Bhakti vai tacar penga, você não vai ter sustento para aquilo. Então é importante, você vai ter que praticar yoga, você tem que ser um yogi,
fazendo todas as práticas de yoga, de controle da mente, autocontrole, a dieta, o controle dos focos, não ter desejo, não sei o que, as emoções sob controle, toda aquela vida, o estilo de vida do yoga, cultivar sattva, tem que fazer todo o pacote, né, que eu explico no Caminho 3T, tem que fazer o pacote completo e aí, em cima disso, você vai deixar, né, o seu coração se conectar amorosamente a Krishna. Mas senão você não consegue. Assim, aqueles que transcendem o pecado e cujos atos são piedosos, que estão livres da ilusão da dualidade, adoram Krishna com votos sólidos. 7.28. Krishna enfatiza que seu querido devoto transcende todos os tipos de dualidade e dessa maneira não se exulta nem odeia, não lamenta nem anseia, não se aferra à aventura, nem ao pesar, etc. 12, 17 a 19. Então, muito importante, né? No capítulo 12, quando Krishna faz uma lista das qualidades do devoto, do Bhakti Yogi, o título do capítulo 12 é Bhakti Yoga. E aí todo o capítulo Krishna vai fazendo, né, dos versos 12 a 20, ele vai fazendo uma lista das qualidades de um praticante, de um Bhakti Yogi perfeitamente situado, que ele fica repetindo, que é muito querido a mim. E essa lista de várias qualidades bem avançadas, bem difíceis, de estabilidade mental, de não desejar, de não lamentar, de não encontrar erro nos outros, de se esforçar, de ser sério, de ser... Uma lista longa de coisas. Uma lista longa. Ele não só fala, devoção e Haribol. Não. Lista longa de qualidades. Entre elas, essa aqui, né, de não ficar assim muito empolgado com a vida material, nem ficar com raiva, nem lamentar o passado, nem ficar pensando no futuro, se ansiando, nem lamentação, nem anseio, que é a maneira de dizer com a mente no aqui e agora. Nem lamentando, nem ansiando, a mente no aqui e agora. Não se aferra à aventura nem ao pesar, ou seja, você não está nem para cima nem para baixo, você está equânime, que é a qualidade que Krishna mais enfatiza ao longo de toda a Bhagavad Gita, equanimidade, que só é possível quando você está muito bem situado espiritualmente. Equanimidade, ou seja, você está interpretando a vida material de forma igual, não importa se sabe o que é, se é o que você sabe, foi bom ou mal, isso não tem. Matras parshas tu conteia, né? Não tem inverno, verão, isso aí não importa. É para quente, frio, honra, desonra. Equanimidade, o que vier, isso aí mesmo, e eu estou bem na minha conexão. Krishna está acima dos 3 modos da natureza. E para encontrar Krishna é preciso elevar-se acima desses modos, que nos desencaminham para a atração e a repulsão materiais. Então, na linguagem assim, da Bhagavad Gita, né, que tem os gunas, a gente aprendeu sobre os gunas, os modos da energia material, ou seja, a natureza da energia material. Na linguagem Sankhya da Bhagavad Gita, a ideia é que como a gente está aqui imerso na energia material, que a gente fala os gunas, né, no sânscrito, como a gente está aqui envolvido nos gunas, para você se conectar a Deus não está nos gunas, ele está além, transcendente à matéria. Deus é outra energia, outra categoria de existência, a transcendência espiritual. Então, para você se conectar verdadeiramente a Krishna, você também tem que ficar além dos gunas. Então, por isso que tem todo esse foco do caminho do yoga, das práticas, né, da dieta, tudo para te ajudar você a ficar mais leve, cada vez mais leve na matéria, para a matéria não interromper o seu sinal, a sua conexão com Deus. Porque senão você fica influenciado pela matéria, dominado pela influência material,
E a sua devoção vai sair colorida, né? A gente usa essa expressão colorida, pela sua influência material. Entendeu? Então, se você tem a tendência, por exemplo, a ser nacionalista e político, aí você vai usar aquela energia da devoção, ela vai sair com esse viés de nacionalismo e de política, que a gente está vendo aí muito, né? Por exemplo, no mundo islâmico, né? Então, a devoção a Deus, mas na verdade é uma expressão de orgulho nacional, de orgulho do grupo, da tribo, do país e de propósitos políticos, de conquista de poder, de dominar um inimigo político, enfim. É uma expressão política, nacionalista, bélica, porque essa é a combinação dos modos. Aí aquilo sai, a devoção sai assim. Esse é um perigo normal. Ou senão você tem uma pessoa que está muito engajada na matéria, querendo sucesso material, querendo dinheiro, querendo carrão, querendo não sei o quê. Aí a devoção dela vai sair na expressão da busca, da conquista dessas coisas materiais. Então a visão dela de Deus vai estar colorida, limitada à influência que ela está experimentando da energia material. Então, por isso que simultaneamente, paralelo ao nosso trabalho de conexão, a gente tem que trabalhar o resto do caminho do yoga para limpar cada vez mais o coração desse tipo de desejo tolo, mesquinho, superficial, material. Cada vez mais experimentar a conexão de forma pura, na plataforma do amor, da espiritualidade, do serviço, do Dharma. Na verdade, os modos da natureza, bondade, paixão e escuridão, confundem o mundo inteiro, escondendo Deus de nossa visão. 7.13, Krishna fala assim. É difícil superar essa energia ilusória divina, Maya, mas aqueles que se entregam a Krishna transpõem sua energia ilusória. 7.14. Então Krishna fala assim, quando ele começa a se apresentar na Bhagavad Gita, no capítulo 7, ele fala assim, olha, quase está todo mundo enganado pelos modos, não conseguem me enxergar, não conseguem me entender, mas se você ativar essa conexão devocional, essa yoga, aí você vai conseguir superar, porque eu controlo o yoga. Quer dizer, eu controlo o Maya. É minha energia material. Então, se você vem a mim, eu te ajudo a superar a energia material. Mais adiante, numa discussão sobre os modos da natureza, Arjuna pergunta a Krishna como é possível transcender todas as três qualidades e alcançar a transcendência. 14.21. Após descrever o caráter e a consciência de uma alma transcendente, Krishna conclui que por servir Deus com indesviável Bhakti Yoga, o indivíduo transcende por inteiro as qualidades da natureza e atinge a existência espiritual. 14.26. Então essa devoção, mas ele Krishna fala, tem que ser pura, tem que ser devoção pura. E a devoção pura já implica que você já não está mais ligado à matéria. Então você tem que ir se purificando pelo processo, você tem que atentamente ir se desligando de desejos futuros, de lamentação, desenrolando emoções presas, todas aquelas coisas que estão te prendendo aqui. Você tem que ir fazendo isso gradualmente, enquanto você trabalha sua conexão, sua bhakti, e pede ajuda de Deus nesse trabalho de limpeza, elevação e purificação. Pessoas avançadas em qualquer área naturalmente se associam com outras pessoas avançadas nesse campo, seja música, esportes, academicismo, artes marciais, belas artes, política ou qualquer outra coisa. Então, Krishna ensina que seus devotos naturalmente se associam e encorajam uns aos outros.
Com mentes fixas em Krishna, iluminam-se uns aos outros, sempre falando de Krishna, enchendo suas vidas de alegria e satisfação. 10.9. Com efeito, aquele que ensina a Bhagavad Gita aos devotos de Krishna realiza o mais elevado ato de devoção e de certo alcançará Krishna. 18.68. Então, claro, como já foi enfatizado muito, né? Krishna explica que os devotos se encontram, se ajudam e se ajudam fazendo o quê? Iluminando uns aos outros, né? Ajudando o outro a se conectar a Krishna. Krishna não quer que seus devotos amorosos fiquem enredados em assuntos mundanos e recomenda que permaneçam afastados do Darshana, 12.16, assim como ele o faz, 9.9. Na verdade, esse estoico desprendimento de preocupações passionais leva o indivíduo para além das agitações dos modos da natureza. 14.23. Então, naturalmente, como eu falei, na medida que você vai se espiritualizando, naturalmente você vai conseguindo verdadeiramente sentir esse espaço, esse alívio, as coisas já não estão mais te agitando, a lamentação, os desejos já não vão te atrapalhar tanto. Naturalmente você vai sentir esse processo de crescimento, de conquista. Então, uma mente assim que já está pacificada, o caos não agita a mente tranquila. Então, mesmo morando na cidade, a pessoa naturalmente consegue criar o ambiente interno dela de paz e de conexão. E a coisa vai crescendo tanto que até o ambiente em torno dela vai se mudando e ela acaba se encontrando em lugares como esse aqui, né? Vivendo uma vida mais tranquila mesmo, externamente. Acaba que naturalmente as coisas se caminham nessa direção. Krishna oferece repetidas vezes proteção e abrigo àqueles que buscam refúgio nele. Pessoas perplexas não se aproximam de Krishna, preferindo o abrigo da existência sem Deus, 7.15, ou da luxúria insaciável, 16.10, ou de preocupações infindáveis que só terminam com a morte, 16.11. Com efeito, aqueles que ignoram os ensinamentos de Krishna efetivamente se abrigam em seu próprio egotismo, 18.59. Muitas almas, entretanto, abrigaram-se em Krishna e alcançaram sua natureza, 4.10. Assim, em última análise, uma pessoa sábia não deveria depender nem dos frutos da ação, 6.1, nem de qualquer outro ser, 3.18. Ela deveria encontrar abrigo, ashraya, em Krishna apenas, conforme a Gita recomenda repetidamente. Então esse tema é um tema bem importante, ashraya, abrigo, repetidos avisos de Krishna, de você buscar abrigo nele. E você entender que qualquer outra coisa que você vai pedir abrigo é o que é. Está vindo dele também. E se você vai buscar abrigo em seu dinheiro acaba. Se você vai buscar abrigo no seu poder político, ele acaba. Né? Você vai buscar abrigo numa casa muito sólida, mas ela também é destruída facilmente. Vai buscar abrigo numa nação poderosa, mas toda nação depois deixa de ser poderosa, né? Então não tem abrigo, o melhor hospital não salva todo mundo. O melhor exército não consegue proteger um chefe de Estado que está querendo, né? Então assim, não tem abrigo nenhum, senão que Deus mesmo. E todo abrigo vem de Deus. Então tem esse pedido no processo de Bhakti, faz parte essa conexão de abrigo, de sentimento de proteção. Como eu explico no livro Caminho 3T, esse sentimento de proteção, de você se sentir protegido, é uma necessidade psicológica básica do ser humano. Ele precisa se sentir protegido. Se você está num ambiente que você não se sente protegido, você não é uma situação muito
aflitiva, né? Você não vai ter nenhuma felicidade se você está sentindo medo, perseguição, né? Enfim, é impossível. E esse sentimento de proteção é um elemento de Bhakti Yoga, que é bem enfatizado na nossa tradição, né? Com o festival de Govardhana e Nrsimhadeva, enfim, tem muitos elementos ao longo da tradição mais larga de Yoga e de Vaishnavismo levando a essa questão da proteção. Praticamente a conclusão da Bhagavad Gita, como a gente vai ver, Krishna fala, não, dependa exclusivamente, venha a mim para seu abrigo, abrigue-se em mim, unicamente. Então essa proteção, o que eu falo é o seguinte, muitos, assim, bilhões de pessoas no mundo experimentam essa proteção divina. Tem testemunhos ao longo da história da humanidade, hoje, bilhões de pessoas que vão falar, não, realmente eu sinto a proteção de Deus. E muitas pessoas vão dar exemplos vivos da vida dela, não, naquela situação eu senti que Deus me protegeu. Né? Vocês já não ouviram as coisas assim? Ou talvez vocês tenham tido. Então o que eu falo é o seguinte, uma pessoa que está vendo de fora, não, isso é besteira, isso é na cabeça dele, bom, não dá para comprovar, né? Não tem como você falar que realmente Deus te protegeu naquele acidente de carro, não tem, né? Você não tem como tirar uma régua e falar, olha aqui, ó, não tem. Mas o sentimento é indiscutível, o sentimento é real, você tem a testemunho da pessoa dizendo que ela sentiu a proteção de Deus. E o sentimento de proteção traz um enorme ganho de bem-estar. Então, assim, o que é indiscutível é que você vai se sentir melhor, você vai ter uma vida melhor se você consegue ativar esse sentimento de proteção divina, esse pedido de proteção divina. Você vai se viver melhor. Então isso não dá para questionar. Mesmo que você questione se exista mesmo não, mas isso você não pode questionar o resultado real na vida dos devotos, em todas as tradições. Okay? Então eu vou encerrar por aqui, vai ficando um pouco tarde. Muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Hare Krishna. Srila Charadeva ki jai, Srila Prabhupada ki jai.